Graça e paz, igreja linda do Senhor. Igreja que um dia vai voltar para casa, porque nós não somos dessa terra aqui. A nossa origem é o céu. Então um dia nós vamos voltar para casa, né? Irmãos, a nossa vida, se a gente falar assim, tá tudo bem, tá tudo... A maior mentira que a gente sempre fala todo dia, quando encontra, chega no trabalho, tá tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Mentira. Tá tudo bem, Natália? Tudo bem. E é engraçado que não tiraram a decoração de Páscoa daqui. E aí vocês olham ali, o que vocês veem? Uma caverna. Antigamente colocavam-se os corpos em cavernas. E quando a gente pensa em caverna, a gente já logo começa a imaginar aquele cenário assim do filme de terror. Morcegos voando, cobras, aranhas. Mas vocês já pensaram que caverna pode ser um lugar de adoração? Um cenário tão feio assim, mas Davi escreveu a maioria dos salmos. E ele estava lá, dentro da caverna de Adulão, fugindo do rei Saul. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra, está lá no Salmo 57, no versículo 1. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei às sombras das tuas asas, até que passe o perigo. Quando Davi escreveu esse salmo, Davi estava com a alma muito aflita, muito abatida. Ele estava dentro de uma caverna. Se você olhar, se você ler o texto lá de 1 Samuel 22, diz que Davi fugia da perseguição de Saul. E ele entrou na caverna de Adulão. E o significado de Adulão é refúgio. Então ele não entrou ali por acaso. Em tudo, até no tempo da caverna, até no tempo da angústia, Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um porquê. Nós sempre vamos ter um ensinamento. E nós vamos falar um pouquinho sobre cavernas hoje. Porque eu achei alguns lugares da Bíblia que falava sobre caverna. A caverna, lá em 1 Reis 18, diz que Obadias, o copeiro do rei Acabe, ele escondeu 100 profetas em uma caverna, porque Jezabel queria matar todos os profetas. E muitas vezes o mundo quer destruir a gente. As circunstâncias do dia a dia, elas vêm para nos distrair, para destruir o nosso coração, para tirar a nossa atenção do foco. E o nosso foco é o quê? É o céu. O nosso foco é o Senhor. E ali, Obadias, para proteger os profetas, ele colocou os profetas dentro de uma caverna. Então nem sempre, quando a gente está ali passando um momento de tribulação, é porque Deus é mau? Não. Talvez Deus esteja ali colocando a gente naquela situação
para nos proteger de algo pior, de algo maior que poderia acontecer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele visita os seus filhos dentro das cavernas. Ele vem e Ele traz o conforto para a nossa alma dentro de uma caverna. Quando Elias estava lá, fugindo de Jezabel, não era porque Elias era frouxo, é porque muitas vezes o medo, ele toma conta do nosso coração, ele angustia a nossa alma. Só que a gente tem que aprender que lá atrás, em 1 Pedro, diz que é para lançar fora o medo. É dentro da caverna que nós vamos aprender a confiar no Senhor. Porque quando Elias estava lá, já pensou Elias? Meu Deus, Jezabel vai me matar, eu vou morrer. Sabe o que Deus fez? Deus deu um grito e falou: ô Elias, o que você está fazendo aí dentro da caverna? O que tu está fazendo dentro da caverna, Natália? Deus visita os seus filhos dentro da caverna. Deus visita os seus filhos no tempo da angústia. Deus visita os seus filhos no tempo da tribulação. O Senhor, Ele nunca vai desamparar aqueles que têm intimidade com Ele. Vocês acham que foi por acaso que Jesus, Ele foi colocado dentro de uma caverna e no terceiro dia, Madalena foi lá e a caverna estava vazia? Não, sabe por quê? Porque de dentro da caverna, o Senhor, Ele sopra vida. De dentro da caverna, o Senhor, Ele vem e fala assim: filho, me dá a mão que eu vou agora mudar essa situação. Em tudo tem um propósito na nossa vida. Às vezes a gente não entende, mas a caverna, ela não é o final. A caverna, ela é o instrumento do milagre. É na caverna, quando a gente acha que está impotente, quando a gente acha que está sozinho, que o Senhor, Ele vem e faz o milagre. Como que Deus vai fazer um milagre se a gente está no tempo de festa? Ah, que maravilha! Minha conta tá boa, minha conta tá cheia de dinheiro, não tem nenhuma goteira aqui na cozinha da minha casa, minha família toda já se converteu, nem preciso mais orar. Vou orar por quê? Não preciso de nada. E é por isso que muitas vezes a gente entra nessa caverna, para aprender que existe um tempo para tudo. Há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, mas há o tempo do milagre. E Deus, Ele só pode fazer o milagre quando eu não uso mais o meu braço. Enquanto eu estiver lutando na força do meu braço, não vai haver milagre. A caverna é um lugar de vida. Lembra de Lázaro? Que já estava lá. E todo mundo olhando e falando: morreu, Lázaro está morto. E aí Jesus vem calmamente e fala: tira a pedra. Muitas vezes, para que o Senhor entre com milagre na nossa vida, nós precisamos tirar as pedras. A pedra da incredulidade, a pedra de muitas vezes não confiar de que Ele está agindo, porque nós temos a mania de só confiar naquilo que a gente vê.
Mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está movendo no meu coração, está movendo no coração da igreja. Alguém está vendo o Espírito Santo? Alguns têm o dom da visão. Mas alguém está vendo? Está vendo, pastor? Não. Nós precisamos aprender a confiar, como a palavra diz, naquilo que nós não vemos. O agir de Deus, enquanto Ele está agindo, é invisível. Até que venha o milagre para que todos possam ver. Então nós temos que tirar a pedra. Lázaro veio para a vida. E quando Lázaro saiu da caverna, Lázaro não estava mais morto. Então aquilo que está morto na minha vida, na sua vida nessa noite, o Senhor está falando assim: filho, filha, eu estou trazendo a vida. Eu estou trazendo a restauração. Filho, eu estou trazendo de volta. Filho nunca saiu do meu altar. Irmãos, às vezes é muito estranho. Eu criei meus 2 filhos na igreja, meus 2 filhos, um no ministério de dança, o outro baterista do louvor, e hoje eu venho para a igreja sozinha. Mas todo dia eu profetizo uma palavra na vida deles. Senhor, muito obrigada pelos 2 pastores que eu tenho. Eu gerei 2 pastores. Muito obrigada, Senhor. E eu tenho certeza que ainda que eu não esteja mais aqui, mas um dia os meus filhos estarão aqui, ministrando a palavra de novo, porque eles são do Senhor. E eu não abro mão da vida deles no altar. Então o seu filho, o seu marido, a sua mãe, a sua vizinha, pode estar fazendo as piores coisas do mundo. Profetiza a vida. Porque o Senhor morreu naquela cruz para que a gente tivesse vida em abundância. Então, a gente não vai ficar se rendendo, chorando pelos cantos. É difícil? É muito difícil. Só que a gente tem que abrir a nossa boca, porque se a gente fala, o nosso coração tem que estar cheio daquilo ali que a gente fala. Então, todo dia, o meu filho mais velho nem mora mais comigo porque já é casado. Todo dia eu acordo e eu falo: Deus abençoe a vida do pastor Lucas. Deus abençoe a vida do pastor João. Porque foi para isso que eu gerei 2 filhos. Para ser usado na obra do Senhor. Então, eles estão lá, fechados dentro da caverna. Mas uma hora o Senhor vem e vai falar: tira a pedra, tira a pedra. E aí, vocês acham que Lázaro, quando saiu, depois de estar tantos dias trancado numa caverna escura, que Lázaro saiu todo imponente? Eu imagino que Lázaro saiu assim, ponto, mancando. Só que aí Lázaro foi ao encontro de Jesus. E Jesus está ali. E Lázaro chegou. E quando ele chegou perto do Senhor, o que deve ter acontecido? Lázaro deve ter: oh, glória! Ressuscitou! Eu estou vivo! E o Senhor, Ele tem vida! Vida! Nós não podemos mais aceitar que nós vamos passar profetizando morte. Que nós vamos passar a nossa vida inteira lamentando. Sabe por quê, igreja? O povo de Israel ia fazer um trajeto de 4 dias. E eles demoraram lá, 40 anos. Sabe por quê? Porque quando você murmura, você atrasa a bênção. Então a caverna... Se Davi escrevia tantos salmos dentro da caverna,
Eu e você também podemos adorar o Senhor. Senhor, está tudo ruim. Ai, Senhor, tenho medo de morcego. Senhor, tem uma cobra aqui, Senhor. Ai, nesse lado aqui também tem uma aranha, Senhor. Mas glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. Aprende. A gente precisa aprender a glorificar o Senhor a todo tempo. Nós fomos criados para adoração. A nossa essência é essa. O homem foi criado para adorar. Então nós temos que adorar a todo tempo. A caverna é um lugar, talvez, que Deus ele te coloque para testar o teu caráter. Porque Davi não ficou na caverna só uma vez. Lá em Adulão ele ficou na caverna. Depois, ele ficou também lá em Engedi, que fica lá na terra de Eglaim. Eglaim, terra da água doce. Era uma caverna, mas a água era doce. Porque quem vive com o Senhor, quem tem intimidade com o Senhor, por mais problema que tenha, a vida é doce. Quando nós adoramos ao Senhor e a glória dele desce, é doce, igreja. Por isso ele foi lá, para essa terra, Eglaim, água doce. Deus testa o nosso caráter na caverna, porque quando ele estava lá nessa caverna, está lá em 1 Samuel, capítulo 24, ele estava em Engedi, que é nascente, fonte. Ele não matou Saul. Ele só cortou um pedacinho da roupa dele. E sabe por que que ele não matou Saul? Porque mesmo dentro da caverna, nós temos que aprender que existe uma autoridade sobre a nossa vida. Mesmo dentro da caverna, existe a autoridade do Senhor Jesus. Existe o Espírito Santo para nos mover. E aqui na igreja, nós podemos estar dentro de uma caverna. Muitas vezes a gente pode até, pastor Adilson vem e fala assim para mim, isso aqui é preto. Aí eu acho que é verde, eu penso. Mas ele é autoridade. E aí quando eu reconheço que ele tem autoridade, Deus ele está testando o teu caráter. Quem reconhece a autoridade tem um bom caráter, tem o caráter de Cristo. Agora, quem não reconhece, por mais que ele falou que é preto, eu sei que é verde, mas eu vou aceitar, eu vou abaixar, vou ficar quieta, porque a autoridade é dele. E quantas vezes Deus usa os profetas? Sabe por quê? A gente vai nesses... Tem gente que tem mania, né? Vai na vigília lá da igreja, não sei de onde, porque lá tem uma roda de profeta. Aí o profeta vem e olha para a gente e fala assim: toma vergonha na cara. Se conserta. Tá tudo errada. Toma vergonha nessa cara. Aí a gente sai e fala assim: não volto mais. Me deu uma profetada. Tá pensando o quê? Me deu uma profetada, mandou eu me consertar. Eu sou crente. Porque eu queria ir lá e escutar assim: eis que te digo, minha filha, que até sexta-feira tu vai ter um carro zero. Aí, oh glória! Mas quando o profeta vem e fala: Deus está mandando tu se consertar. Se conserta aí, ó. E aí, ó?
a gente tem que aprender. Se veio um profeta que nem sabe quem é a gente e usou essa palavra, foi a autoridade do Espírito Santo. Porque falar coisas boas é muito fácil, mas falar coisas que não agradam o nosso coração não é fácil. Uma caverna pode ser um lugar de ganhar almas. Lá em 1 Samuel 22:2 diz assim: ajuntou-se a Davi todo tipo de homem que se achava em aperto, endividado, desgostoso de espírito. Eles estavam planejando uma guerra? Eles estavam formando um exército? Estavam. Mas o que Jesus diz? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e eu vos aliviarei. Então, quando esses homens desgostosos de espírito, eles começaram a se juntar a Davi, Davi era homem de Deus. Com certeza Davi começou a pregar para eles. Eu creio assim. Ensinava a guerrear? Sim, porque ele tinha que montar um exército. Era natural daquela época guerrear, matar na espada, né? Era normal. Mas Davi, com certeza, não perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus. E nós muitas vezes entramos na caverna justamente por isso, porque quando está tudo bem, nós não reconhecemos o amor de Deus, nós não reconhecemos os milagres. Eu trabalho na área de saúde há 38 anos. Gente, abrir o olho de manhã, ir caminhando para o trabalho, ou ir naquele ônibus lotado, que o pessoal reclama, ganhar aquele salário que não dá para nada. Não dá porque tu não dizima. Porque se tu começar a entregar o dízimo, você pode ganhar salário mínimo. Eu te garanto que Deus vai te dar muita coisa. Porque, sabe, não é o valor do dízimo, é a obediência. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente vai andando, ou vai de ônibus, ou vai de carro, de bicicleta, vai lá para o trabalho, é um milagre. E a gente nunca valoriza. A gente só reclama. Vocês têm noção? Se eu fosse contar, eu acho que já não teria mais onde anotar. Quantas pessoas eu já vi morrer na minha vida? Ontem mesmo, 2 pacientes não apareceram para fazer a hemodiálise. Quando eu liguei, as 2 tinham morrido. Então, sabe, já houve uma época que eu questionei a Deus sobre o meu salário. Eu sei que eu mereço mais. Mas eu fico observando os pacientes e hoje, mesmo se o meu patrão não me der um aumento, eu agradeço a Deus todo dia, porque eu chego para trabalhar e não para ficar 4 horas na máquina, não para ter pressão alta, não para vomitar, não para desmaiar, mas para ajudar a socorrer. Então, o simples fato de você levantar de manhã
tomou café com pão de ontem, ou vai comprar o pãozinho fresco, é para glorificar a Deus, é para agradecer. Isso é um milagre, é um pequeno milagre. E é através disso que o Senhor vai fazendo, nas pequenas coisas no nosso dia a dia, que nós temos que testemunhar para o mundo lá fora, que a nossa vida é um milagre. Ontem eu estava ali na igreja quadrangular, com o pessoal da aula de Libras. Entrou um rapaz lá, completamente perturbado, desviado. E ele entrou e ele ficava falando: tem uma voz que fala comigo, tem uma voz que fala comigo. E se jogou no chão. E foi muito triste, porque é uma pessoa que a gente conhece. E mesmo que não fosse. Mas quantas vezes a gente passa ali na praça e vê um monte de gente drogada e a gente até desvia deles, quando na verdade a gente deveria sair daqui, toda a igreja agora no final do culto, vamos ali na praça fazer uma oração? Deveria ser um costume nosso. Vamos lá para a praça fazer uma oração. Teve um dia que a gente estava saindo da aula de Libras também. Estava eu, Raquel, Rafael, um pessoal. Desceu ali do Barcelos um rapaz bonito, todo estranho. Tinha um Nivus parado ali na praça. Aí ele ficou tentando abrir o carro. Uma das meninas perguntou: ô, você está fazendo aí? Aí ele falou assim: é meu carro. Mas não sei onde está a chave. De onde você está vindo? Estou vindo lá de cima. Mas você está fazendo lá em cima? Aí ele sentou, começou a contar a vida dele. Ele é advogado. E não é mentira, porque depois eu entrei lá no Instagram e vi um rapaz advogado comprando droga, porque ele era frustrado, que ele não queria ser advogado e o pai dele obrigou ele a ser advogado. Quando nós que conhecemos a Cristo, nós somos livres. A gente não vive sobre esse jugo da servidão. A gente vive a liberdade que Cristo oferece. Só que a gente não vai lá pregar para eles. E aí a gente, vamos fazer um culto de avivamento. Como que a gente vai fazer culto do avivamento? Aí as pessoas confundem avivamento. Estou avivada. Igreja, a gente não está avivado. Quando a igreja está avivada, a gente se enche de amor e traz alguém para a igreja. Estou falando de mim, que é um tempão que eu não trago. Acho que tem 1 ano que eu trouxe uma moça, né, pastor? Deve ter 1 ano que eu encontrei uma moça ali e consegui trazer ela no culto. 1 ano que eu não trago eu, Ana Paula, não trago um visitante no culto. Isso é avivamento, igreja? E aí a gente quer questionar a Deus por que a gente está na caverna. A gente acha que pode murmurar. É engraçado que já mudei minha pregação aqui. Mas é isso que Deus quer da gente. Sabe, Deus testa o nosso caráter na caverna. E nós temos que ter o caráter de Cristo. E Cristo andava no meio de um bando de gente violenta, e ele falava, e ele pregava, ele foi perseguido, ele foi morto, depois vieram os apóstolos, foram apedrejados, foram crucificados de cabeça para baixo, e a gente tem liberdade e cala a nossa boca. E aí a gente chega em casa
A gente quer brigar com o marido, a gente quer brigar com o irmão, quer brigar com o filho que não está vindo na igreja. Mas quando a gente entende que não é na força do nosso braço, a gente deixa os parentes fazerem tudo o que eles acham que eles estão certos, e aí a gente entra num grau de intimidade com o Pai. Quem tem intimidade com o Pai, ora. Quem tem intimidade com o Pai, jejua. Quem tem intimidade com o Pai, e eu tô falando de mim porque eu custei a aprender isso. Cala a boca. Fica quieta. Se o meu filho chegar e eu perceber que ele tomou uma cerveja, ele não se embriaga, mas gosta de uma cerveja. Antes, eu arrumava uma briga daquelas. Agora, sabe o que eu faço? Meu filho chega com um bafinho, aí eu vou lá, dou um abracinho nele, dou um beijinho nele e não falo nada. Eu vou pro meu quarto e vou orar. E eu oro com a certeza que na hora certa, porque não é na minha hora. Ele precisa passar por todo esse processo para um dia assumir um ministério. E quando acabar o processo dele, ele vai voltar. Sem briga. Ele vai voltar o pezinho dele. Não sei se é aqui na Metodista, não sei se é em outra igreja, mas ele vai voltar. Por quê? Lá no céu não tem plaquinha. Então, às vezes a gente briga porque a gente quer aqui, perto da gente. Mas a pessoa não quer ficar aqui. A pessoa quer ficar lá, na outra igreja. Então, desde que ela esteja com o Senhor, deixa ela na outra igreja. Porque um líder, ele só lidera quando ele se posiciona. Um líder, ele precisa aprender a liderar. Um líder, ele precisa aprender a cuidar de si mesmo. E é por isso que a gente vai para a caverna. Primeiro eu tenho que ficar curada, para depois derramar a minha cura. Por isso que Davi, nos primeiros dias, ele estava sozinho, e depois Deus deu para ele 400 homens. Quem imagina? Eu sei que eu vou ser o rei. Aí vem esse cara aí que quer me matar. Imagina a alma de Davi abatido, pensando, mas Deus, o profeta foi lá, ungiu minha cabeça, e agora esse cara quer me matar. Imagina como ele ficou abatido. E assim, acontece várias coisas na nossa vida, para nos abater, para desanimar a gente. Então, não importa o lugar que nós estamos, sempre haverá a provisão e o socorro do céu para aqueles que têm intimidade. Naquele tempo também, os leprosos, alguns viviam em cavernas. E sabe o que eu entendo quando fala do leproso na caverna? É o crente, quando a gente está em pecado, mas a gente não quer largar o pecado. É necessário que a gente se afaste, que a gente saia da nossa vida de pecado, porque quando a gente se deixa curar, o milagre ele acontece. E o favor de Deus, a graça de Deus, abre portas mesmo se você estiver dentro da caverna.
E nem tudo que acontece na nossa vida é para o nosso mal. Porque Deus, Ele vê lá na frente. Aquilo que a gente ainda não está conseguindo ver, Deus, Ele já sabe. E quando Davi passou por esse processo todo, de estar na caverna, de adorar, no tempo certo, Davi foi lá e assumiu o trono. E assim somos nós. Aprender que a caverna não é o final. Foi de uma caverna que saiu a vida de Lázaro. Foi no terceiro dia, quando Madalena foi lá e encontrou uma caverna vazia. Foi de uma caverna, foi de uma cruz que saiu a vida. E que a gente possa entender que a caverna, muitas vezes, é só o início de uma vida nova com o Senhor. Amém?